Graça e paz, igreja do avivamento. Você está bem? Glória a Deus. Quem esteve ontem aqui na rede do discipulador? Foi uma festa linda, né? Então, de parabéns aí todos vocês. Queridos, eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que você e aquele que está me ouvindo em casa também, o Senhor vai falar grandemente. Eu quero que você abra a palavra do Eterno no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. 16, 19. Texto conhecido, mas que o Eterno vai trazer lições poderosas para nós, hein? Todos acharam? O verso 19 nos diz assim: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caiu da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebestes bem, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouves Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, aplica essa palavra aos nossos corações, que as nossas vidas, Senhor, a partir de hoje, sejam diferentes. Haja temor em cada coração, porque não sabemos o dia de amanhã, Pai. Prepara os nossos corações, prepare as nossas vidas, porque não sabemos o que está para acontecer, mas sabemos de algo: estaremos para sempre com o Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. O tema dessa ministração é o que está escrito aí, né, na sua Bíblia, a parábola do rico e Lázaro. Uma parábola, ela serve para ilustrar uma grande verdade. Jesus, ele contou cerca de 31 parábolas, e essa daqui, ela tem um ensino acerca do porvir, acerca do que nos espera após a morte. Nesse texto, Jesus, ele é como que alguém puxa a cortina, abre a cortina, e você pode visualizar o que está do outro lado. Existem muitas especulações acerca do que vem após a morte. Queridos, os homens sempre quiseram
apagar as chamas do inferno, sempre que quiseram anular, dizendo que isso não é real. E eu anotei algumas das crenças que as pessoas acreditam. Eu quero citar para vocês. A primeira delas, elas acham que o inferno é aqui mesmo. Inferno não existe. Inferno é aqui. Aqui tem sofrimento, aqui tem violência, aqui tem dor, aqui tem doença. Então, algumas pessoas acreditam nisso, que o inferno é aqui, mas isso não é real, né? Outra coisa, reencarnação. Inferno não existe, porque a pessoa vai morrer, aí depois vai nascer de novo, depois morre, depois nasce de novo, até ir evoluindo. Isso é engano, não existe reencarnação. Hebreus 9:27 vai falar sobre isso. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Outra crença, a do purgatório. Inferno, não, tem o purgatório, você passar um tempo lá, aí vai se purificando para depois ir para o céu. A Bíblia não fala nada sobre purgatório. Purgatório é criação humana, não existe. Outra coisa que as pessoas acreditam é no sono da alma. A pessoa morre e a sua alma vai estar no estado de dormência, tá? E tem aqueles que acreditam no aniquilamento. O sujeito matou, roubou, fez tantas maldades, aí ele morre e então está tudo acabado. Aniquilamento, né? E outras pessoas acreditam: Deus é bom, Deus é muito bom, Ele não vai mandar ninguém para um lugar de tormento. Então você percebe como existem muitas crenças, tudo isso para não fazer com que as pessoas não acreditem que realmente existe um inferno. Então esse texto ele vai mostrar o que está do outro lado, porque existem muitas especulações, mas a Bíblia mostra, a Bíblia relata, o Senhor dá detalhes. Como eu já disse, uma parábola serve para mostrar uma grande verdade, tá? Então, queridos, voltando para esse texto aqui, quais as revelações contidas nesta parábola? Eu quero destacar aqui o pecado da avareza, porque esse rico, ele vivia de uma forma esplêndida, né? A vida dele era uma pompa só, ele vivia no luxo, vivia uma vida hedonista, aonde buscava o prazer em tudo que fazia. Então alguém estava ali perto dele, estava próximo, seu portão, mas ele não tinha o seu coração voltado para socorrer os necessitados, para ajudar aqueles que precisam. Então ele era avarento. Outra realidade que nós encontramos aqui é que a morte é real, é uma realidade para ricos e pobres. Não tem como fugir dela, não tem como, é uma realidade. Mais cedo ou mais tarde, ricos e pobres estarão morrendo. Se você liga o jornal, morre rico, morre pobre. Então é uma realidade. Outra coisa é que antes da morte de Jesus, e a parábola aqui, ela se refere a esse período, o período antes da morte de Jesus. Todos os que morriam desciam ao Hades, todos, se fossem crentes ou incrédulos, ímpios ou justos, todos desciam ao Hades. O Hades tinha 2 compartimentos. De um lado está o lugar de tormento e do outro o seio de Abraão. Os justos eram levados a este lugar denominado de seio de Abraão, um lugar de descanso, aonde eles estariam aguardando a promessa se cumprir. Havia uma dívida de pecado, ninguém poderia ir aos céus,
então ficava neste lugar, no seio de Abraão, um lugar de descanso. Mas após a morte de Jesus, este lugar foi transferido, as pessoas que estavam lá foram tiradas de lá. Em Efésios 4, de 8 a 10, vai falar sobre isso, que Jesus desceu às partes mais baixas, e Ele levou cativo o cativeiro. Então, queridos, o seio de Abraão está vazio, mas o lugar de tormento continua, conhecido como inferno, continua recebendo gente, continua constantemente, a cada segundo, a cada minuto, continua recebendo. Agora, escute, vamos focar aqui, o lado terreno da vida, o lado terreno da vida. Como era a vida do rico, como era a vida do pobre. O rico, ele vivia numa mansão, ele tinha servos e servas, ele tinha tudo do bom e do melhor, carruagem do último tipo, vivia na opulência, no prazer, vestia-se de púrpura, em banquetes, festas, músicas, né? Regalava-se esplendidamente, era religioso. Você sabia disso? Era religioso, pois chamava Abraão de pai, pois o conhecia. Mas ele não tinha tempo para Deus, o dinheiro era o seu Deus, as riquezas eram o seu Deus. Mas aí esse rico morre, a morte bateu a porta da casa dele, e agora vamos conjecturar, vamos imaginar aqui, essa pessoa que conhecia a Deus, porque conhecia a história de Abraão, chamava Abraão de pai. Esse homem morre. Vamos imaginar aqui como que foi o funeral deste homem. Você pode imaginar aquele caixão, o mais caro. Você pode imaginar a sociedade ali, a elite da sociedade. Você pode imaginar aquele cortejo fúnebre, né, onde tudo ali era uma pompa só, né? Tudo do bom e do melhor naquele velório, podemos dizer assim. Só que o de Lázaro foi totalmente o oposto. A Bíblia nem relata o que fizeram com o corpo dele, pois ele viveu uma vida passando por tantas situações difíceis. Os cães estavam ali lambendo as suas chagas, não tinha nada, ficava esperando que alguém lhe desse algo para comer. Ele sobrevivia de migalhas, e ali na porta daquele rico, e ele não tinha acesso, ninguém lhe dava nada, mas ele era temente a Deus, ele temia o Senhor, porque a questão da salvação não é o fato de rico vai para o inferno e pobre vai para o céu, não. Eu estou falando de uma época onde Jesus não tinha morrido, tá, queridos? Antes do sacrifício de Jesus, as pessoas eram salvas porque elas acreditavam em Deus, elas acreditavam no Messias que haveria de vir. Hoje nós somos salvos porque nós cremos no Messias que já veio, amém? Então, justo era aquele que temia a Deus, e esse pobre era justo, ele temia o Senhor. Então os dedos gélidos da morte também tiraram-lhe a vida. Só que agora a gente pode ver que a vida é muito mais do que viver, e a morte é muito mais do que morrer. Porque aquele rico, quando ele abre os seus olhos após a morte, ele está no lugar de tormento. Observe que a identidade dele é a mesma. Porque tem gente que pensa que todo mundo que morre vira santo, todo mundo que morre vai para o céu, que Deus o tenha em um bom lugar, mas a realidade não é essa. A identidade era a mesma, era o mesmo homem, aquele lá que tinha o coração endurecido, que não ajudava ninguém, é o mesmo que agora está lá, e ele sendo atormentado pelas chamas daquele lugar de tormento. Observe que ele não mudou, é o mesmo.
Enquanto que o pobre, quando morre, ele é levado pelos anjos, é conduzido ao seio de Abraão. E naquele lugar ele desfruta agora de descanso. Ele está na presença dos anjos, de Abraão, está esperando o cumprimento da promessa que Jesus ia pagar o preço, ia levar eles para o paraíso. Então todos aqueles que morreram crendo no Senhor, que estavam no seio de Abraão, estão hoje no paraíso. Quando morre alguém hoje que teme ao Senhor, essa pessoa é levada direto para o paraíso, para a presença de Deus, para os céus. Enquanto aqueles que morrem na incredulidade, na impiedade, continuam sendo levadas ao abismo, ao inferno. Então o rico, ele, quando abriu os seus olhos, ele estava no lar dos desesperados. Queridos, aí não há nada mais o que fazer. E observe que existia um abismo entre quem estava no lugar de tormento e quem estava no seio de Abraão. E ele apela para que Abraão envie Lázaro, para que molhe o seu dedo ali na água e ponha na boca dele, pois ele não estava aguentando. E Abraão deixa muito claro que não tem como passar de lá para cá. Não tem como alguém dizer que recebeu mensagem do além. É mentira, são demônios enganadores, para que as pessoas continuem na prática do erro, do engano, do ocultismo, da feitiçaria. Não existe mensagem do além. O fulano tal morreu e então mandou avisar. É mentira. A Bíblia condena isso. O rico agora, ele queria que a família dele fosse evangelizada. Abraão, manda Lázaro ir lá falar para os meus familiares, porque se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, quer dizer, lá tem o Velho Testamento, lá tem os ensinos de Moisés, tem os ensinos dos profetas, porque até então o Novo não tinha sido escrito. Que eles ouçam, que se arrependam, que creiam. Queridos, nós temos isso aqui, para nós abrirmos o nosso coração e crermos nas Sagradas Escrituras. Aqui está a bússola que vai nos dar um norte, que vai nos dar uma direção. Não existe salvação fora de Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome, somente através de Jesus. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, vai continuar descendo para o lugar de tormento que é o inferno. Continuar descendo para o lado dos desesperados. Mas os salvos são consolados, os salvos são levados pelos anjos de Deus. Então o rico, quando ele chegou no inferno, ele viu que era real, que o inferno é lugar de tormentos, aonde não há consolo, aonde ninguém pode sair, que é um lugar de lembranças amargas. Dos tormentos lá, fora o fogo, fora os bichos roendo, vai ser as lembranças das oportunidades que as pessoas tiveram nessa vida. Alguém pregou o evangelho, alguém falou para você mudar de vida, para você se arrepender, e você continuou, sabe, com o seu coração endurecido. É como se a pessoa naquele lugar vai se desesperar dizendo: meu Deus, como que eu fiz isso? Como que eu pude dizer não? Precisamos acordar, queridos, enquanto há tempo. Observe que esse homem tinha entendimento acerca de quem era Abraão, de quem era Deus. Ele conhecia a história. Chama Abraão de pai, querendo dizer que era da linhagem judaica, que era alguém que sabia dos preceitos, dos ensinos. Não se assuste, mas vai ter muito pastor no inferno, vai ter muito líder religioso no inferno, vai ter muitas pessoas que diziam crentes no inferno, porque nessa vida praticar a maldade, nessa vida viver uma vida enganosa, mentirosa. Precisamos nos arrepender, queridos. Se você está vivendo uma vida rotulada, como se, eu sou crente, eu sou isso, aquilo, mas se a tua vida, as tuas atitudes não condizem com o que você fala, se você não se arrepender, é esse o lugar que está te esperando, de tormento. E eu quero dizer para você que isso não é o fim. Tem coisa pior.
Apocalipse capítulo 20. Abra aí. Versículo 14. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, o inferno, o lugar de tormento, não é o fim. Se lá é ruim, e o que está por vir é pior, porque eles estão aguardando o juízo final. Estão no inferno, aqueles que morreram na impiedade, no pecado, estão aguardando o julgamento. Porque quando eles enfrentarem o juiz sem misericórdia, hoje tem misericórdia, mas naquele grande dia não vai ter misericórdia. Então eles vão ser julgados. E o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que você acha que Jesus veio a essa terra? A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tinha esperança nenhuma para nós. Mas o amor de Deus tão grande, foi tão grande, se revelou quando Ele envia o seu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você, para que através do sangue de Jesus derramado, as nossas vidas fossem purificadas, para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Por isso que quando o seu coração parar de bater nessa terra, o livro da vida será aberto, e se o teu nome estiver escrito lá, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, gozar o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas se o nome não estiver escrito lá, ele vai dizer: apartai-vos de mim para a condenação eterna. Então, amados, é em vida que nós temos que tomar essa decisão. Não adianta depois que morre, fazer missa de sétimo dia, não adianta. Tudo isso aí é enganação. Não existe isso, não existe base bíblica nenhuma para isso, não existe. A pessoa vai prestar contas a Deus, vai entrar em juízo e vai ficar aguardando um lugar de tormento até o julgamento, até a sentença do juiz, que com certeza vai ser o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas os santos, os salvos, queridos, não é por merecimento, é graça dele que nós estaremos lá. Não é porque somos perfeitos, não, é porque a gente tem lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, é porque temos nos arrependido dos nossos pecados, é porque estamos nos chegando a Ele, amém? E Ele não lança fora nenhum de nós. Quando a gente com o coração quebrantado e contrito nos apresentamos diante dele, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica e nos faz novas criaturas. Que você tenha essa oportunidade para refletir sobre a sua vida, o estilo de vida que você está levando, está te conduzindo ao céu ou ao inferno? Você tem se achegado a Deus ou você tem se distanciado dele? Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O céu é real, mas o inferno também é real. Jesus pagou um alto preço para que você e eu fôssemos resgatados das chamas do inferno. Feche teus olhos. Você tem a oportunidade, neste momento, de refletir sobre a sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está afastado da comunhão com o Senhor, você um dia conheceu a verdade, mas seu coração se esfriou e você se distanciou de Deus, mas você quer voltar hoje à comunhão com o Senhor. E também eu quero falar com você que entrou aqui, mas que ainda não nasceu de novo. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você quer tomar essa decisão hoje. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você.
Você quer entregar sua vida a Jesus, você que quer se reconciliar com Ele hoje, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Levante uma das suas mãos. Você que está em casa me assistindo, quer entregar a sua vida ao Senhor, também levante uma das suas mãos. Temos alguém nessa manhã, a qual o Senhor está dando uma oportunidade tremenda, poderosa, para mudar a sua vida, mudar a sua história. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, todos estão de olhos fechados. Fique em pé aí no seu lugar, que eu vou orar por você. Vou fazer essa oração pela sua vida. E então a misericórdia do Senhor, o sangue de Jesus vai te lavar, te purificar e fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Você quer ser assim, uma nova criatura, uma nova pessoa? Você tem a oportunidade. Você quer tomar essa decisão hoje? Tem alguém nessa manhã que quer tomar essa decisão hoje? Eu estive pregando no aniversário da cidade de Guarulhos, quarta-feira, e no Santos Dumont, esses lados aqui próximo a Santos Dumont, e eu fiquei maravilhado ver as vidas ali vindo à frente, entregar a vida ao Senhor. E terminou o culto, aí chega uma adolescente dizendo que também queria entregar a vida ao Senhor. Oh, queridos, isso é sabedoria de Deus, é sabedoria, porque a gente tem oportunidade e a gente não toma a decisão. E o Senhor sabe que você precisa tomar essa decisão. Tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão de caminhar ao lado do Senhor. E você tem a oportunidade agora. Temos alguém? Se alguém, fique de pé que eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer se voltar para Deus, quer se achegar ao Senhor? Achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós. Eu contei recentemente, não aqui, mas em outro lugar, uma experiência que uma irmã, da época que eu congregava na Vila Maria, essa irmã, o marido batia nela direto, espancava ela, e ela na igreja, ela servindo a Deus. Qualquer motivo, ela apanhava, e ela não desistiu do marido, mesmo apanhando, e orava pela salvação dele. Orava. Aí um dia saiu um tumor no braço dele, e ele ficou com medo, e ele disse: Maria, se você orar, e se Deus curar isso aqui, eu vou para a igreja com você. E ela disse: sim, Geraldo, eu vou orar. Aí ela orou e eles foram dormir. Quando ele acordou de manhã, ele olhou para o braço e não tinha mais o tumor. Aí ele falou assim: mas eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente. Ele pegou um pano e enrolou no braço. Aí a mulher dele falou assim: o que é isso, Geraldo, no seu braço? Esse pano? Aí ele falou assim: não, um amigo meu falou que se eu fizesse isso eu ia sarar. E continuou com a mesma vida. Ia para o bar, bebia, chegava em casa, batia na mulher. Aí um dia ele estava no bar bebendo, e os amigos começaram a caçoar dele, a rir, e falou assim: Geraldo, você está todo roxo, está todo manchado. E ele olhou no espelho e ele estava cheio de manchas. Aí ele correu para casa, bateu na mulher de novo, porque ele disse: você colocou remédio na minha comida. E ela orando por ele. Ele outro dia estava no bar, e de repente estava tendo culto na igreja que a mulher dele estava, a qual eu estava presente naquele culto. E lá a igreja estava cultuando, adorando a Deus, e o Geraldo estava no bar, tomando todas. De repente ficou tudo escuro para ele. Ele viu os amigos tudo escuro. Gente, isso aqui não é sonho, isso aqui foi realidade, algo que ele viveu. E ele viu um caminho assim, ó, que saía da frente do bar, brilhante. E ele olha para aquele caminho, e uma voz soa no ouvido dele: Geraldo, hoje chegou o teu dia. E ele dentro do bar, ele vai seguindo, sai do bar e vai andando para aquele caminho brilhante, aquela luz clareando ali. E ele foi seguindo aquela luz. E aonde que terminava? Aonde que a luz parava? Na porta da igreja.
onde a mulher dele estava. E eu estava naquele culto, eu vi o dia que ele chegou. E ele entregou a vida dele ao Senhor, se tornou um ganhador de almas. Fazia evangelismo junto comigo lá na Vila Maria. Porque ele tomou a decisão. Às vezes precisamos passar nos extremos, experimentar da dor para vir para Jesus. Mas não deixa isso acontecer não. Você pode, você é livre para